Boa tarde para boa noite, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casas. Nós estamos vendo no sábado, hoje um sábado, véspera do domingo de Ramos, e estamos fazendo um breve estudo do Evangelho de Marcos. Hoje praticamente nós vamos encerrar por conta de que se chega à paixão de Cristo. Durante a semana vão ter várias exposições de vários ângulos, em várias plataformas, sobre os evangelhos, e podem a pessoa se aprofundar no de Marcos. Hoje, continuando nossa leitura, vamos ver o capítulo 11, capítulo 10, versículo de 35 a 45. Como nós já avisamos em outras ocasiões, nós não pegamos a Bíblia ao pé da letra e na mesma sequência, tentando abarcar todos os assuntos, somente aqueles principais, e um exemplo de como fazer um paralelo com o que vem sendo estudado em toda o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia, de uma forma global dentro da visão cristã. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos conceda tudo o que pedirmos. Que queres que vos faça? Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, restorquiu Jesus. Podereis, por acaso, beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado no batismo em que vou ser batizado? Podemos, asseguraram eles. Jesus prosseguiu. Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados no batismo em que eu devo ser batizado. Mas quanto a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. O lugar compete àquele a quem está destinado. Ouvindo isso, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou e deu-lhes essa lição. Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam elas sobre elas, e seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Aqui, essa passagem veio logo depois do anúncio da paixão, todo mundo já ficou conturbado, né? E mas mesmo assim falou, não, agora correu na mente de muita gente, né, que ia chegar a glória de Jesus, né, ele ia ressuscitar, ia ser a glória. E Tiago e João vieram pedir para ficar uma à direita e outra à esquerda. Ele falou, isso não cabe para quem está destinado. É um pouco de petulância de Tiago e João, né, querer uma coisa dessa, o que causou revolta nos outros apóstolos. Que isso chamou a atenção para que ninguém possa se tratar o outro dessa maneira, querer ser um maior que o outro, mas querer sempre servir. Vamos ver agora, fazer já um paralelo que vai entrar na Semana Santa, vamos ver o penúltimo canto do servo sofredor, e o último é na sexta-feira da paixão que é lido. O penúltimo canto do servo sofredor é do capítulo 50, versículo de
versículo de 4 a 9, do livro de Isaías. Assim está o canto do servo sofredor. O Senhor Deus deu-me a língua de um discípulo, para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido. Cada manhã ele desperta meus ouvidos para que eu escute como discípulo. O Senhor Deus abriu meu ouvido, e eu não relutei, não me esquivei. Aos que me feriram, eu apresentei as espáduas e as faces daqueles que me arrancavam a barba. Ele entregou as armas. Não desviei o rosto dos ultrajes e dos escarros, mas o Senhor Deus vem em meu auxílio, eis porque não me senti desonrado. Enrijeci meu rosto como uma pedra, convicto de não ser desapontado. Aquele que me fará justiça, aí está. Quem ousará atacar-me? Vamos medir-nos. Quem será meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousaria condenar-me? Cairão em frangalhos como um manto velho, a traça o roerá. Esse é o canto do servo sofredor, o penúltimo canto, e agora o último canto, que é o quarto, será lido na sexta-feira da Paixão. Seguindo o Evangelho de Marcos, nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém. Entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus e seus discípulos aproximavam-se de Jerusalém e chegaram aos arredores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Desse lugar, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo ao entrar nela achareis preso um jumentinho, em quem não montou ainda homem. Desprendei-o e trazei-mo cá. E se alguém vos perguntar que fazeis, dizei: o Senhor precisa dele, mas daqui a pouco devolverá. Indo eles, acharam o jumentinho atado fora, diante de uma porta na curva do caminho. Iam-no desprendendo, quando alguns dos que ali estavam perguntaram: Ei, que está fazendo? Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus lhe havia ordenado e deixaram-no levar. Conduziram-no a Jesus o jumentinho, cobriram-no com seu manto, e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho, outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo chão. Tantos que precediam como os que iam atrás aclamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vai começar, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana no mais alto dos céus. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Ali lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Aqui, né, é uma passagem que ela se repete em Mateus e se repete em João. Só que Mateus e João têm um detalhe de uma profecia de Zacarias sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém. E assim, esse acontecimento, cumpriu-se o oráculo do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti cheio de doçura, montado numa jumentinha, num jumentinho, filho da que leva o jugo. É interessante aqui que Zacarias, nessa passagem, ele fala de um reino em que será abolida as armas, um reino de doçura. Esse é o reino que Jesus veio trazer, segundo essa profecia, e se repete em João. Depois, agora, vamos ver, mas para passar por isso,
segundo o servo sofredor, ele tem de sofrer primeiro, né? Deus lhe deu o poder, mas primeiro ele tem de sofrer. Nós vamos ler agora, só para introduzir a Semana Santa, a passagem da paixão, né? Isso já em Marcos, capítulo 15, versículo de 33 a 37. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. E à hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Ouvindo isso, alguns dos circunstantes diziam: ele chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja com vinagre e, pondo da ponta de uma vara, deu-lhe para beber, dizendo: deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se então de alto a baixo, em duas partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado, disse: este homem era realmente o Filho de Deus. A questão interessante para encerrar o véu do templo rasgou-se com a morte de Cristo. Isso quer dizer que se mudou, aqui se inaugura um novo evangelho, que muitos falam que é o Evangelho do Espírito Santo agora. Até por conta disso, um dos que mais falam do Espírito Santo dos apóstolos nos Evangelhos é João. Nós temos a pretensão de fazer um pequeno estudo também do Evangelho de João por conta disso. E esse véu, São Paulo vai destrinchar o que significa isso e o que significa essa nova aliança, citando Jeremias, na carta aos Hebreus, assim São Paulo fala: Jesus com sua morte rasgou o véu e ele entrou no Santo dos Santos, que o véu no templo judaico separava os santos dos santos, que só o sumo sacerdote podia ter acesso, né? Ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete um ministério tanto mais excelente quanto ele é mediador de uma aliança perfeita, selada por melhores promessas. Porque se a primeira tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para a outra. Ora, sem dúvida, há uma censura nessas palavras. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá uma aliança nova, assim diz Jeremias. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei da terra do Egito, como eles não permaneceram fiéis ao pacto, eu me desinteressei deles, oráculo do Senhor. Mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias. Imprimirei minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá que ensinar a seu concidadão, ninguém a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, e eu lhes perdoarei as suas iniquidades e já não me lembrarei dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 34. Outro tinha em Zacarias capítulo 9, versículo 9 também. Essa nova aliança é uma aliança fincada com um novo Israel, uma nova Jerusalém, que englobará todas as nações, não só a nação física de Israel. Essa é, por conta disso, uma aliança mais perfeita e que fará com que o reino de Deus seja estabelecido em todos os povos. Essa é a nova aliança. E vem também para um novo homem que não se
pautará mais por governos cruéis, sanguinários, opressores, mas governos que procurem servir o seu povo. E também ele dará a vida eterna a todos os que participarem dessa glória de Cristo. Boa noite a todos.